Oi, pessoal. Aqui é o professor Anselmo. Nós vamos dar continuidade à nossa disciplina de simulação de sistemas do curso de Engenharia de Produção Mecânica da Universidade Federal do Ceará. E o tema da nossa aula de hoje é simulação de filas com o software Arena. Olha só, pessoal, só para a gente lembrar da aula passada, que a gente viu sobre sistema de filas, nós vimos que muitos sistemas de produção, sistemas logísticos, sistemas de transporte, exibem o surgimento de filas de espera. Nós vimos alguns exemplos, lojas, supermercados, bancos, linhas de produção em fábricas, nas quais se formam filas de lotes de produtos, aguardando uma máquina para sofrer processamento. Nós temos filas em hospitais, filas de pessoas, de pacientes, aguardando ali ser atendido por um médico, fazer uma consulta médica ou uma fila por pacientes que estão aguardando uma cirurgia. Nós temos os drive-thrus, serviço de drive-thru, em que se forma uma fila de veículos, aguardando ali para ser atendido, pedágios também, também é uma formação de filas, portos e aeroportos, você tem formação de filas. O próprio sistema viário em si, interseções de vias semaforizadas, nós temos a formação de filas de carros. Quando essas filas se tornam muito grandes, a gente tem o que a gente chama de congestionamento de veículos. Sistemas de telefonia também, sistemas de internet. Nós temos formações de filas de pessoas tentando ter acesso ali a um servidor, certo? Olha só, pessoal, na aula de hoje, a gente vai ver um pouco sobre o software Arena. Tá? Então, o software Arena ele é o pacote mais tradicional para a simulação de eventos discretos. Ele não é o único, existem outros pacotes aí para simulação. Tem o FlexSim, tem o ProModel, tem o NLogic, tem o Simio, tem o GPSS, certo? Então, alguns são mais antigos, outros são mais novos, alguns softwares mais recentes, tá? Mas até o momento o Arena ele continua sendo o mais tradicional, mais usado, tá? Isso no mundo todo, certo? Ele tem diversas aplicações, principalmente na parte de modelagem de processo de negócios, sistema de serviço, sistema de manufatura, com movimentação assim, mais simples. Ele é um software proprietário, então ele não é software livre, como a maioria dos pacotes de simulação, eles não são software livre, tá? Então, no entanto, muitos deles têm uma versão que a gente costuma chamar de versão de aprendizado, ou versão estudante, certo? Essas versões de aprendizado, em geral, são gratuitas e você consegue baixar no site correspondente daquele pacote. No caso do Arena, essa versão gratuita que você baixa no próprio site lá do Arena, ela limita os modelos a no máximo 150 entidades. Tá? Então a gente vai ver já o que é uma entidade no Arena. E se o seu modelo ele atingir 150 entidades rodando simultaneamente no modelo, ele trava, certo? Ele dá um aviso lá que você excedeu o limite da versão gratuita. Tá? Pela minha experiência, já de muitos anos trabalhando com a Arena, essa limitação de 150 entidades, ela é uma limitação que não é tão estrita, digamos. A gente consegue fazer muitos modelos, certo? Até de problemas reais, que não atingem essa limitação de 150 entidades, certo? Então, já tive vários alunos que fizeram trabalhos de conclusão de curso, ou projetos em disciplinas, que usaram a Arena e não esbarraram nessa limitação. Tá? De qualquer forma, ela existe e pode ser que o seu modelo acabe esbarrando nessa limitação, e aí você teria que ter uma versão completa, que é cara, tá? E normalmente é inacessível para estudantes ou até mesmo para professores. Só empresas em geral ou universidades têm condições de pagar uma licença full do Arena, tá? E de muitos outros pacotes de simulação, certo? Isso obviamente é uma desvantagem, ao contrário, por exemplo, de você trabalhar direto na linguagem de programação como o Python, que é totalmente livre, então não vai ter nenhuma limitação. Se você estiver trabalhando com a Arena, você pode esbarrar nessa limitação aí. Tá? Talvez a grande vantagem do Arena é que ele não necessita de programação, certo? Então,
Você não precisa escrever uma linha de código nele, a construção do modelo é toda visual, certo? A gente vai ver um exemplo. Então essa na verdade é a grande vantagem dele, né? Mas você paga um preço alto aí por essa vantagem, né? Que é você ter uma licença completa do programa, tá? Então isso é uma vantagem para justamente porque permite o uso por pessoas leigas, né? Então isso pode ser uma faca de dois gumes de certa maneira, né? Porque às vezes uma pessoa leiga também ela pode não ter um conhecimento suficiente da teoria de simulação, né? E aí ela aprende ali a construir um modelo no Arena, mas não sabe muito bem como é que analisa os resultados, certo? E pode tirar conclusões erradas com relação à simulação que foi feita, tá? Essencialmente, construir um modelo na Arena é você construir um fluxograma, certo? Então você vai lá construir um fluxogramazinho da lógica do modelo, né? Passa alguns dados para esse fluxograma e você tem o seu modelo pronto e pode rodar, tá? Como é que a gente obtém o Arena, né? Como eu falei, tem uma versão gratuita que a gente chama de versão Student, né? Versão estudante, e ela pode ser livremente baixada aí nesse site aqui do Arena, né? O arenasimulation.com. Alguns outros sites também pode ser que vocês encontrem aí na internet o instalador do Arena, tá? Olha só, pessoal. O Arena, ele tem uma janela principal que é bem intuitiva, certo? Então, essencialmente, você vai ter uma área aqui de construção do modelo, tá? Que essa vai ser essa janela maior. Você vai ter aqui no lado esquerdo uma barra que a gente chama de barra de projeto, que vai ter os módulos do fluxograma, certo? Então, aí tem uma quantidade bem grande, aí são dezenas de módulos diferentes, certo? Então, ao contrário de programas, né, típicos de modelagem de processos, né, como o Visage, que tem poucos módulos lá para você construir fluxograma, né? O Arena tem uma quantidade imensa aí de módulos, cada um tem uma funcionalidade diferente, né? Então ele é praticamente uma linguagem visual aí bem complexa, certo? E aí boa parte boa parte da tarefa de construir um modelo no Arena é você entender as funcionalidades desses diversos módulos e saber para que cada um serve, né? E aí a partir deles você ir montando o seu modelo, tá? Então, quanto mais proficiente você for em conhecer esses diversos módulos, maior vai ser a sua capacidade de construir modelos mais sofisticados no Arena, tá? Então você tem também aqui embaixo uma área que chama de área de planilha, que exibe dados com relação ao modelo, tá? E em cima tem uma barra de ferramentas, que é aquela barra bem clássica, né, de ambientes Windows, que você pode salvar, abrir arquivo, pode controlar a simulação, né, dar um play na simulação, acelerar, certo? Dar zoom aqui no modelo, tá bom? Lembrando também que o Arena ele é só Windows, tá, pessoal? Então ele não tem versão para Linux, né? O que, na minha opinião, é uma grande desvantagem dele, né? Não ter essa versão para Linux, porque, em geral, né, principalmente na academia, né? Quem trabalha com computação científica e tudo costuma trabalhar mais com Linux por diversas razões, né? Você você tem mais eficiência em termos de computação de alto desempenho, né? Você consegue paralelizar melhor os códigos, então tem uma série de vantagens aí que o Linux dá, certo? E o Arena não tem versão Linux. Olha só, pessoal, o Arena, ele essencialmente, né, quando você vai definir um modelo no Arena, você vai trabalhar com três elementos, né, de modelagem. Então, o primeiro tipo de elemento são as entidades, certo? Que a gente pode, de uma maneira abstrata, dizer que são aqueles elementos que fluem no modelo, tá? Em geral, são os seus clientes, certo? Se você está construindo um modelo que por exemplo, eu quero simular uma fila de supermercado, então, em geral, as entidades aqui do Arena vão ser os clientes que chegam para serem atendidos na fila, tá? Se o seu modelo é uma fábrica, as entidades vão ser as peças ali que fluem, né, nos vários estágios de produção ali da sua linha de produção, que ficam se acumulando, né, ali nos estágios intermediários, formando filas, tá? Uma segunda classe aí de elementos são os recursos, né? Então, os recursos, essencialmente, eles são os elementos com capacidade limitada, né? E a gente diz que as entidades concorrem pelo uso dos recursos, certo? Então, os recursos têm capacidade limitada, então, quando uma entidade tenta acessar um recurso e ele está com aquela capacidade ali esgotada, né?
a entidade ela vai se acumular em uma fila, né? Então ela vai ter que aguardar aquele recurso, né, liberar ali a capacidade dele para ela poder ter acesso, certo? Então os recursos eles corresponderiam ao servidor em um sistema de filas, né? Então enquanto as entidades são os clientes, os recursos são os servidores. E nós temos uma terceira classe de elementos que são os módulos, que essencialmente são os elementos que você usa para compor a lógica do modelo, ou seja, para construir o histograma da lógica do modelo de simulação. Tá? Então, pessoal, em geral, a construção de modelos no Arena ela tem duas etapas, certo? Que não necessariamente são isoladas, tá? Você pode fazer uma isolada da outra ou pode fazer conjuntamente, tá? Muitas vezes a gente costuma fazer de uma maneira isolada, porque às vezes a gente conhece, a gente fez uma modelagem ali de um sistema real, né? Então a gente conhece já a lógica do processo real ali que você quer simular, mas você ainda não tem todos os dados suficientes para rodar a simulação, né? Então você já pode ir construindo a lógica, certo, do modelo e depois coletar os dados e alimentar o modelo com dados, tá? Então a gente tem essas duas fases aí, que é da construção da lógica, que a gente vai desenhar o fluxograma da lógica, né? Se você já tiver feito um modelo, uma modelagem de um processo usando um outro software como o Visage ou Visio, né? Você vai aqui essa tarefa aqui vai ser essencialmente uma tarefa de traduzir esse seu fluxograma lá que está em BPM, né? BPMN, traduzir para o Arena, tá? E uma segunda etapa aqui que seria o preenchimento dos dados relativos às variáveis aleatórias e parâmetros do modelo, né? Então você vai fornecer aí quais são os tipos de distribuição de probabilidades das variáveis aleatórias, por exemplo, dos tempos, né? Tempos de operação, certo? Tempos entre chegadas de clientes, né? Dados com relação ao número de servidores, certo? E outros parâmetros aí que o seu modelo pode ter. Aqui, pessoal, um exemplo, só para vocês terem uma ideia, né, de como é que fica um modelo no Arena. Então, essencialmente, é um fluxograma, né? Então, a gente vai ter um início aqui do processo, né, do modelo aqui, digamos que a gente vai ter um início aqui que vai gerar os clientes, né? Vai criar aqui os clientes no modelo, e aí esses clientes que são, no jargão da Arena, são chamados de entidades, né? Eles vão fluir aqui por esse fluxograma, né? Esses losangos aqui, ou também chamados de diamantes, né? São fluxos if then else, digamos, né? Sim, então, se não, né? Então, vai bifurcar aqui para onde as entidades podem ir, né? E lá no final do modelo a gente tem um término aqui, né, um módulozinho que vai representar o fim aqui da lógica do modelo, que é onde as entidades terminam a vida delas, digamos, né? Então quando elas terminam o atendimento, por exemplo, se for uma fila de um banco, né? Então essencialmente o modelo Arena ele tem essa cara aí, digamos, né? Você não precisa programar nada, é tudo visual, tá? E aí, pessoal, cada um desses módulozinhos aí, diferente, por exemplo, de programas de modelagem de processos, né? Esses módulos, você clica neles e aí eles abrem uma janela em que você vai passar informações, certo? Vai passar dados, né? Com relação ao sistema que você tá modelando e quer simular, né? Então você abre uma janelinha lá e aí ele vai perguntar uma série de informações, né? Por exemplo, nesse módulozinho aqui, Create, né? Que é um módulo que cria entidades, né? Inicia a lógica do modelo, né, ele vai perguntar, por exemplo, qual é o tempo entre chegadas, né? O TEC, né, que aqui em inglês é Time Between Arrivals, e aí você vai especificar que uma distribuição exponencial, né, com a média aqui de 1 hora, certo? Então você tem que passar esses dados para os módulos, tá? Depois que você construiu o seu modelo e você preencheu ele todo com os dados, né, você vai rodar a simulação. Então, para rodar a simulação, você primeiro vai configurar o experimento, né? E aí você vai dizer lá, por exemplo, quantas simulações que você quer fazer, que é esse number of replications. Você vai dizer aqui qual é a duração da simulação, né? Que é, digamos, o que ele chama aqui de comprimento da replicação, né? Você vai dizer, eu quero que a simulação simule 12 horas contínuas do meu sistema, né? E você vai pôr aqui 12 horas. Você informar um período de aquecimento, né, que é o período inicial aqui da simulação, que ele vai
descontar, e esse período é só, digamos, um período inicial para você aquecer o teu sistema, né? Do teu modelo, né? E ele não ele desconsidera esse período inicial e só computa medidas de desempenho ou estatísticas a partir após esse período de aquecimento, né? Esse warm-up period aqui, tá? Então você configura, né? E depois você roda, certo? O modelo. Aí depois que você rodar, você vai ter o Arena, ele vai te dar um relatório de saída com diversas métricas, né? Indicadores de desempenho, né? Diversas estatísticas sobre a simulação do seu modelo, tá? Então ele vai mostrar um relatóriozinho aqui desse tipo, tá bom? Beleza, pessoal, então vamos pôr a mão na massa agora, né? A gente eu vou mostrar passo a passo aí para vocês como é que a gente constrói um modelo no Arena e executa a simulação, tá bom? A gente vai fazer um exemplo aqui, o mais básico, digamos, de todos, que é uma fila simples, né? Imagina aqui uma fila que seja uma máquina, né? Então tem aqui um servidor que é uma máquina que processa uma peça por vez, certo? Obviamente, vocês podem imaginar que tem um operador aqui também na máquina, né, que vai fazer essa operação, né, ou pode ser uma máquina automatizada também, né? Tem uma espécie de esteira aqui que aí toda vez que uma peça fica pronta, né, essa máquina libera e a esteira leva uma nova peça aqui para a máquina, ou então pode ter um robô, né, um braço aqui robótico que vai pegar a peça e põe na máquina, tá? Então nós temos peças aqui que vão chegando, por exemplo, de um estágio anterior aqui do processo de produção, né? Forma uma fila aqui com a disciplina FIFO, né, que é aquela first in, first out, primeiro que chega, primeiro que sai, né? Então as peças formam uma fila, ficam aqui na máquina, né, passam um tempo aqui sendo processadas e depois elas encerram e saem do sistema, né? Esses números aqui, 4, 5, 6, 7, é só para indicar a ordem mesmo, tá? Essa aqui, digamos, foi a quarta peça. Essa máquina já teria processado a peça 1, a 2, a 3, aqui foi a quarta a chegar, depois a quinta, depois a sexta, depois a sétima, só para indicar aqui a fila FIFO, tá? Aqui como vai ficar a representação do modelo no Arena, né? Então, essencialmente, a gente vai usar 3 módulos. A gente vai usar um módulo aqui que representa a chegada de peças, que eu dei o nome aqui de peças chegam, certo? Vocês vejam aqui que por exemplo, eu deixei o nome peça sem cedilha, tá? Então, uma coisa que eu recomendo a vocês é não usar símbolos que não tem no idioma inglês, né? Porque o Arena é um software que foi desenvolvido aí há muitos anos e ele ainda usa só caracteres aí do idioma inglês, tá? Então, se você, em muitas versões do Arena, se você usar cedilha ou acento, ele dá um erro, tá? Ele reclama. Então, eu recomendo a vocês não usarem caracteres, né, acentos e tudo que não tem no idioma inglês, tá? Então a gente vai ter um primeiro módulo aqui que vai representar a chegada de peças, depois um segundo módulo que vai representar o processamento das peças, né, a operação de processamento, tá? Esse símbolozinho aqui que está esse desenho, né, dizendo que aqui tem uma máquina e que tem uma fila que vai se formar, tá? Ele põe isso aqui automático. E depois que as peças são processadas, você precisa dizer que as peças terminaram o seu fluxo no modelo, tá? Então a gente coloca um terceiro módulo aqui que essencialmente é só para representar o fim do modelo. Veja que não tem saída aqui, certo? Então é só para representar que o modelo terminou, né? A lógica terminou aí, certo? Beleza, pessoal. Então, aí é a lógica, né? Como eu falei, a gente tem a lógica, mas a gente precisa dar informações, né? Passar dados para esses módulos, tá? E aí nessa nossa fila, o que é que a gente tem de conhecido aí de dados, né? A gente conhece o tempo entre chegadas, tá? A gente sabe que o tempo entre chegadas segue uma distribuição exponencial, com uma taxa média de chegadas aqui, lambda, de 10 por hora, então a gente tem em média 10 peças por hora, tá? E a gente sabe também que o tempo de processamento da máquina segue também uma distribuição exponencial, com média igual a 5 minutos, tá? Então, em média, a máquina leva 5 minutos para processar uma peça, mas obviamente tem uma variabilidade, né? Isso é uma variável aleatória, tá? Seguindo a distribuição exponencial. Professor, podia ser outra distribuição aí, podia ser uniforme, podia ser triangular. Sim, podia, tá? Eu usei aqui a exponencial só por conveniência mesmo do exemplo, tá? Mas podia ser qualquer distribuição de probabilidade e a gente vai ver que o Arena ele permite a você especificar diferentes distribuições, tá? Não tem todas as inimagináveis, né, digamos, mas ele tem um subconjunto de distribuições aí muito comuns, tá? Então a gente tem esses dados aqui com relação à chegada e o atendimento, né, das peças, ao processamento das peças, e a gente vai fazer uma simulação
e nós estamos interessados nas seguintes estatísticas, né, ou medidas de desempenho. A gente quer simular e a gente quer saber qual é o tamanho médio da fila, certo, nessa máquina aí, quanto é o tempo médio despendido aqui no sistema, tá, pelas peças, né, ou quem chama de lead time, tá, das peças, que é o tempo desde quando a peça chegou para ser atendida até ela saiu, né, sofreu processamento, né. Então o lead time ele soma aqui tanto o tempo de espera na fila como o tempo de processamento na máquina. E a gente quer saber a utilização média da máquina, que vai ser um número entre 0 e 1, né? 0 representando a utilização 0%, ou seja, a máquina ficou o tempo todo da simulação parada, sem atender nada, totalmente ociosa. Obviamente só vai acontecer se não tiver nenhuma peça, né, chegando, tá? E 1 seria 100%, ou seja, a máquina não parou em momento algum, certo? Não houve nenhuma ociosidade. Esses dois casos aí extremos, eles em geral vão ser incomuns, né? Não vai acontecer você ter utilização 0 e utilização 100%. Né? Você vai ter um número entre 0 e 1, né? Ou entre 0% e 100%, tá? Então, pessoal, e aí com relação à simulação, a gente vai configurar a simulação um tempo aí de 8 horas de simulação, tá? Eu escolhi isso porque corresponderia aí a aproximadamente um dia de trabalho, né? De um expediente de 8 horas, digamos, que é 480 minutos. Um tempo de aquecimento de 2 horas, ou seja, quando a gente começar a simular, as 2 primeiras horas simuladas, o Arena não vai levar em conta para computar aquelas estatísticas lá, de tempo médio de espera, tamanho médio de fila, tá? Lead time médio, né? Utilização da máquina, ele vai descartar, tá? Então ele só vai começar a computar a partir da segunda hora, né? E aí, pessoal, eu vou fazer 100 replicações, tá? Que é o número de replicações é o número de simulações com diferentes seeds, que eu quero que eu vou fazer diferentes sementes, né? Lembrando que o Arena, como é uma, né? Ele faz uma simulação de Monte Carlo, né? Só que é um tipo particular, que é a simulação de eventos discretos. Ele usa um gerador de números pseudo-aleatórios, né? E esse gerador, ele tem aqui um número inicial, né? A gente tem uma aula na disciplina, né, a gente tem uma aula sobre geração de números pseudo-aleatórios. Então, o gerador você tem que dar um número inicial, a gente chama de semente, né, ou seed. Tá? Então, quando você der lá, eu quero que o Arena faça 100 replicações, ele vai fazer 100 simulações, cada uma com uma seed diferente, certo? Porque se ele usar a mesma seed, ele vai obter o mesmo resultado em cada uma das 100 simulações, né, já que os geradores de números pseudo-aleatórios são determinísticos, né? Então, ele vai escolher uma seed aí 100 seeds diferentes e fazer 100 simulações. As 100 simulações vão ser diferentes. E aí ele vai dar uma média dessas 100 simulações, tá bom? Então, pessoal, vamos abrir aqui o Arena, né? Aqui a tela splash screen dele, né? Essa versão aqui que eu estou usando é a versão 15, certo? Assim que você abrir o Arena, ele vai dar esse aviso, né? Dizendo que a versão é versão aqui de treinamento, estudante, né? Essa versão 15 aqui ela já tem algumas coisas traduzidas em português, mas a tradução ela não foi completa, tá? Alguns menus aqui estão em português, mas vocês vão ver aqui do lado, né, que tem muita coisa em inglês ainda que eles deixaram, tá? Então aqui a gente tem a tela principal da Arena, como eu falei, né? A área aqui em que você vai construir o modelo. Aqui ao lado nós temos essas bibliotecas de módulos, né? Vejam que são, né, muitos módulos mesmo, né, para você construir o modelo. Essa biblioteca que é a Basic Process, ela é justamente os módulos mais comuns, né? Que são os mais usados, certo? Então, as outras bibliotecas aqui são módulos mais avançados, que aí quando você quer fazer alguma lógica um pouco mais sofisticada, que esses módulos aqui básicos não são suficientes, você vai buscar esses outros módulos, tá? Então, vamos construir o nosso modelo da fila simples, tá? Eu vou salvar aqui inicialmente, né? Sempre importante, tá, pessoal, salvar o seu modelo aqui de fila, tá? Vou salvar aqui, modelo fila MM1, né? Essa fila que a gente vai fazer aí também é conhecida em teoria de filas por fila MM1, tá? Quem já viu alguma coisa de teoria de filas vai identificar aí diretamente o que é a fila MM1. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, pessoal, na fila é puxar um módulo que
cria as entidades, né, que gera os clientes, tá? O módulo que faz isso é esse módulo que se chama Create, tá? Então a gente vem aqui, clica nele, ó, arrasta, certo? E posiciona ele aqui na nossa área aqui de construção, certo? Eu vou dar um zoom aqui para vocês verem o nome dele aqui mais próximo. Cadê aqui? Deixa eu navegar. Deixa eu procurar onde é que ele está. Pronto, está aqui. Aqui ele, certo? Create, tá? Então, a primeira coisa aqui, ó, a gente vai pôr um create, que é o que vai criar, né, eu vou fazer a primeira lógica, tá? E depois a gente vai preencher os módulos, tá? Então, aqui eu pus um create, que é o que vai criar os nossos clientes, né? Que são as nossas peças que chegam na máquina, tá? Em seguida, o que é que acontece com as peças? Elas são processadas, né, na máquina. Então, eu vou pegar aqui um módulo process, tá? Vou puxar ele, ó, posicionar ele aqui, certo? Vejam que não tá sem ligação, né? Então, vou vir aqui no menu em cima, ó, vocês vão ver que tem uma opção conectar, e eu vou pegar e criar um conector, certo? Justamente que aí ele sabe que quando a entidade foi criada, ela vai vir aqui para o processamento, né? E, por fim, eu vou pôr aqui um módulo que determina, depois que ela foi processada, que estabelece que é o fim, né, da vida da entidade, digamos, ela vai sair do modelo, né, acabou a lógica do modelo, tá? Que é esse módulo aqui, dispose, certo? Então, puxa aqui um dispose, certo? Vou conectar também, pronto, conectei aqui no dispose, perfeito, tá? Vou salvar, vou salvar aqui, pronto. Beleza, então a gente tem já a nossa lógica bem simples da nossa fila simples, né? Nossa fila aí com a máquina, tá? Então digamos que esse possivelmente é o modelo mais simples que pode ser criado no Arena, tá? Beleza, então o modelo está aqui. Agora a gente tem a lógica, então vamos agora fornecer os dados, né? Então a primeira coisa eu vou ver aqui no Create, eu clicar 2 vezes nele, vai abrir uma janela, certo? Ele pergunta aqui pelo nome, você quer mudar o nome, né? Você pode mudar, ele sugere um nome aqui, create 1, que é o próprio nome do módulo, com o número 1, né? Você pode mudar, a gente pode pôr aqui um nome mais significativo, né? Eu vou botar aqui peças chegam. Pronto, então nós temos aqui peças chegam, né? Aqui ele pergunta qual é o tipo de entidade, se seu modelo tiver mais de um tipo de entidade, você pode especificar, tá? A gente não vai explorar isso agora. E aí a informação aqui mais importante desse módulo é o tempo entre chegadas, que é o time between arrivals, tá? Ele já sugere aqui como sendo exponencial, né? Então vejam que aqui tem expo, tá? Mas se você clicar e você vier aqui nessa opção expression, você vai ver que ele tem outras opções, certo? Então você pode pôr um norm, que é uma normal, triangular, uniforme, distribuição Erlang, distribuição beta, distribuição gama, distribuição Johnson, log normal, certo? Weibull, Poisson, então tem muitas distribuições aí, tá? No nosso caso, a gente é exponencial, né? Vocês lembram que as peças chegam com uma taxa média de 10 por hora, né? Só que aqui ele não pede a taxa, certo, pessoal? Ele pede o tempo médio entre chegadas. Então, o tempo médio entre chegadas é o inverso da taxa. Se chegam 10 peças por hora, certo? Isso significa que a cada 6 minutos, né? Ou a cada 1/10 de hora, né? Em média, chega uma peça, tá? Então, que minuto seria 6 minutos, né? Uma hora tem 60 minutos, então 1/10 de 60 minutos, 6 minutos, certo? Então, a cada 6 minutos, ó, tá 6 aqui, eu boto a unidade em minutos, chega uma peça em média, tá? E aí ele também permite você dizer quantas entidades chegam por vez, né? Porque ele chama de per arrival. No nosso caso é uma peça por vez, mas se fossem 10 peças por vez, né? Toda vez que chegasse, viesse logo de 10, né? Um lote de 10, você poderia especificar aí, né? Aqui também permite você especificar se existe alguma limitação no número de peças que vão chegar, né? Número de chegadas, né? Então, eu só quero simular 10 chegadas, aí você pode pôr isso. Vocês vejam que o default dele é infinito, né? Mas aí você pode especificar, né? Um número, eu quero no máximo 100 chegadas, tá? E esse first creation aqui é a hora no tempo do relógio, né? Aquela variável relógio da simulação, a hora da primeira criação de entidade aqui. O default dele é 0, mas, ou seja, no início da simulação ele já cria uma entidade, mas se você quiser criar em outro tempo, né, você pode também especificar, tá? Então, essencialmente é isso, o create é bem simples, eu dou um OK, tá?
Vejam aqui que o nome ficou peças chegam, eu vou salvar. Então, a gente já preencheu aqui os dados do módulo peças chegam. Agora vamos para o processamento, né, que é a máquina em si. Tá? Quando vocês clicarem no Process, ó, vocês vão ver que já é uma janela um pouquinho mais complexa, tá? Já tem mais dados. Primeira coisa, tem um nome, né? Ele também vai sugerir Process, mas aí você pode pôr um nome mais... Esse é um nome mais representativo, né? Vou pôr um nome em máquina. Certo? Para indicar que a peça vai ser processada na máquina, né? E aqui na lógica, certo? Ele vai perguntar qual é o tipo de lógica. E a que aparece aqui é uma lógica chamada delay. Delay significa simplesmente atraso. Ele está dizendo assim, esse processamento aqui é uma espécie de uma espera. Imagina que a sua peça ela chegou e aí ela fica, digamos, numa espécie de quarentena ali durante algum tempo, por alguma razão, né? Aí você poderia especificar aí delay, que é simplesmente um atraso e especifica o tempo, tá? Que isso acontece. Mas no nosso caso, a lógica é que a peça chega, né, e ela requer o processamento de uma máquina, de um recurso, certo? Então a gente tem que botar uma lógica aqui que chama sysDelayRelease, certo? Que significa capturar, atrasar e liberar. A entidade aqui, que é a peça, ela vai tentar capturar uma máquina, que é um recurso, vai ficar um tempo ali, dar um delay, né, naquela máquina, então ela vai ficar um tempo usando a máquina e depois vai dar um release na máquina, ou seja, vai liberar, tá? Então eu dou aqui a lógica sysDelayRelease, certo? Aqui ele permite especificar uma prioridade se houver outros processos que concorrem pela mesma máquina, então você pode pôr uma prioridade aí diferente, tá? E ele vai perguntar, certo, quais os recursos que você vai utilizar, né? Então aqui não tem nenhuma lista, ó, não tem nenhum recurso aqui na lista, você vem adicionar, certo? Você diz o tipo aqui, ele permite você escolher recurso, ou então set, que seria um conjunto de recursos, não só um recurso, né? No nosso caso é um recurso, só que é uma máquina. E aí eu ponho um nome aqui, tá? Ele vai sugerir Resource 1, mas você pode pôr um nome, eu vou pôr máquina 1, tá? Para não dar um conflito ali com o nome do próprio... Não dar um conflito com o nome do próprio módulo, tá? E aqui ele pergunta quantas unidades da máquina você vai... A peça vai usar, né? Vai capturar, tá? Na nossa máquina ela só processa uma peça por vez, então eu vou pôr aqui 1, certo? Que é uma peça chega e usa a capacidade da máquina aqui. Uma capacidade, né? Uma unidade, tá? É possível a gente especificar uma máquina, por exemplo, que ela tem capacidade maior que 1, e aí peças diferentes pode ser que ocupem espaços diferentes na máquina, e assim elas requerem capacidades diferentes da máquina, tá? Então isso é possível fazer na Arena, perfeito? Dou um OK aqui, beleza, então vou usar aqui um recurso máquina, e aí ele vai perguntar aqui qual é o delay type, né, dessa máquina, ou seja, qual é o tipo de tempo aqui, é o de atraso que você vai usar. Aí vocês vão ver que ele vai sugerir distribuições de probabilidade, né? Ele sugere aqui uma triangular, que é o default dele, né? Mas aí também tem aquelas várias opções. A gente vê aqui em expression, no nosso caso a gente quer exponencial, né? Então vou vir aqui escolher exponencial, né? E ele pede para você indicar a média, né? A minha aqui. E aí, se eu não me engano, era 5 minutos, né? Então o tempo de processamento em média era seguindo distribuição exponencial, com média 5 minutos. Então vocês vão botar S por 5, e a unidade aqui está em horas, ó, a gente vai pôr em minutos. Tá? Isso aqui é só uma classificação de tipo de atividade, se é atividade de valor agregado ou não, certo? É só digamos, uma graça aqui que o Arena faz, que não tem muita utilidade isso aqui, tá? Então, vi aqui exponencial com média 5, certo? Dou um OK. Perfeito? Então, vejo quando eu preenchi aqui os dados desse módulo Process, ó, ele criou essa representação gráfica aqui, esse pequeno segmento de reta, que vocês vão ver que ele vai pôr um identificador e botar assim, máquina.queue, né, ou seja, a fila da máquina, tá? Então, ele automaticamente cria uma fila aqui. Então, você não precisa pôr aqui um módulo indicando que tem uma fila antes de sofrer processamento da máquina, tá? Ele já mantém uma fila aqui interna automaticamente, tá? Pronto, e aí por fim a gente tem o módulo dispose, que é o fim aqui da lógica do modelo, né? Você também pode mudar o nome dele, né? Então vou pôr aqui peças acabadas, por exemplo, tá? Certo? E esse módulo essencialmente ele só delimita aí o fim do modelo, você não precisa informar nada nele, né? Ele só tem
essa checkbox aqui, se você quer gravar estatísticas ou não, em geral você quer, tá? Você põe OK, perfeito? Vou salvar. Pronto, pessoal, aqui está o nosso nosso primeiro modelo completo, tá? Então a gente já construiu o modelo, vejam que é bem simples, né, fazer o modelo na Arena. A gente construiu a lógica, informou os dados. Só uma coisa interessante também aqui, quando você escolhe você seleciona aqui algum dos módulos, aqui embaixo, nessa região aqui que eu chamei de região de planilha, né, vocês vão ver os dados aqui do módulo, tá? Então, você também pode preencher aqui embaixo direto, mas eu acho mais prático preencher preencher na caixinha de diálogo, tá? Eu acho mais intuitivo, certo? Salvei, pronto. Beleza, agora o que é que falta para a gente? A gente tem o nosso primeiro modelo, o que é que falta? É rodar esse modelo, né? Então, para rodar, a gente precisa primeiro configurar a simulação, né? Dizer quanto tempo ela vai levar, quantas replicações eu quero fazer, certo? Então, vocês vão ver aqui em cima, ó, no menu rodar, ó, e aqui no menu rodar tem a opção configurar. Aí você vem em configurar, vai abrir várias abas, tá? A maioria dessas abas aí a gente não mexe, raramente mexe nelas. A mais importante mesmo é essa aba que é a que ele já abre aqui, que é a parâmetros de replicação, tá? Então a primeira escolha que você faz aí é o número de replicações, a gente quer fazer 100, né? Então 100 replicações. Tem as informações aí de calendário e tudo que, no geral, também a gente não mexe muito nisso, não é tão relevante, tá? E aí ele tem o período de aquecimento, que é o armar time, e a duração da replicação, né? A gente queria, era 480 minutos, se eu não me engano, né? Então vou pôr aqui 480, aqui unidade de minutos. É importante você modificar isso, porque ele está todo em horas, né? E eu quero em minutos. Aqui eu quero os primeiros 120 minutos de tempo de aquecimento, né? Então põe aqui em minutos, tá? E a unidade de tempo base aqui, põe em minutos também para ele apresentar os resultados em minutos, tá? Senão ele vai apresentar em horas. Apliquei, beleza, ok, pronto, está configurado. Depois que eu configurei, o último passo é o quê? É executar, certo? Executar o modelo. Então vocês vão ver aqui em cima, ó, na barra aqui de ferramentas, que tem esses simbolozinhos aqui de play, né? Ó, play, fast forward, tá? Então é aqui que você manda rodar, certo? E essa barrinha aqui mexe na velocidade da simulação, tá? Eu vou baixar aqui um pouco a velocidade, porque às vezes pode executar bem rápido, tá? Então eu vou dar um play aqui, se der tudo certo, cruza o dedo para ver se a gente não errou nada, né? Vamos ver se ele vai dar certo. Ó, tá pensando, pronto, deu certo, tá? Então olha só, esse símbolozinho aqui é um símbolo default dele, parece um papelzinho, né? Aqui um documento. Embora a gente está simulando peças, né? Não máquina, então a gente está simulando com documentos, mas é a imagem default dele. Você pode mudar essa imagenzinha e pôr uma peça para ficar uma coisa mais, né, mais a ver com o que você está fazendo, tá? Então vejam que ele vai criando aqui as peças, né? Ele está contando aqui quantas peças foram criadas, né? E aí vai passando a máquina. Quando ele forma fila, né? As peças vão se acumulando aqui na fila, tá? Então isso aqui é só uma representação visual, né? Não tem tanta relevância, certo? O que vai importar mesmo é os resultados lá no relatório de saída, né? Para a gente ver lá as métricas, certo? Se vocês olharem aqui embaixo, ó, ele vai ter uma barrinha aqui, ó, 2 de 100. O que é esse 2 de 100? É quantas simulações ele já fez, né? Do total de 100, certo? E aqui os minutos simulados, ó. Então, cada simulação ele simula até 480 minutos, né? Que foi o que a gente especificou, certo? Então, ele vai terminar aqui em 480 e ele vai passar aqui para a terceira simulação, certo? Nessa velocidade aqui, obviamente, né, vai levar aqui uma eternidade, né, para a gente esperar essa 100. Então você pode acelerar a simulação, né, então vocês vão ver que aqui já vai correr mais rápido, ou então você pode pôr logo aqui um fast forward e ele vai inibir aqui a animação, ó, ele vai correr o mais rápido possível, certo? Ele desabilitou aqui a animação, então ele vai até 100, ó. Vocês vão ver. Ó, chegou em 100, chegou, beleza. Quando ele terminou todas as simulações, ele vai aparecer essa caixa de diálogo e ele vai perguntar: gostaria de ver os resultados? Se você der sim, ele vai abrir um relatório, certo? Com muita informação aí, certo? Aí você meio que tem que buscar a informação que você deseja, tá? Vou dar um sim, a gente espera um pouco para ele poder aparecer o relatório, pronto. Está carregando aí. Vamos esperar um pouquinho. Esse relatório aí é um tipo de Crystal Report, né? Pronto, então ele abriu aí o relatório, tá? Então, por exemplo, aqui ele vai dizer, ó, em média, durante a tua simulação de 480 minutos, né?
quantas peças foram processadas no total, né? Aí dá uma average aqui, uma média de 58 peças, tá? Isso aqui significa que das 100 replicações, em média foram 58, certo? Mas uma replicação pode ter sido 60, outra foi 55, tá? Porque isso é a aleatoriedade natural, né? Do que está sendo simulada, né? Então a gente vem aqui nessa hierarquia, aqui no lado esquerdo, ó, vocês vão ver que tem uma hierarquiazinha, ele separa resultados aqui, eu quero ver os resultados só da entidade, só da fila, só do recurso, né? Se a gente vier aqui em entidade, ó, aí vocês vão ver que ele vai mostrar uma série aí de estatísticas. Às vezes é um pouco confuso isso aqui do Arena, tá? Você pescar aqui o que é que você está procurando. Mas no nosso caso aqui, o que a gente está procurando, a primeira medida de desempenho, é o lead time, né? Que ele chama de total time, certo? Então você vai ver aqui que esse total time, ó, em minutos, né, é o tempo médio aí, o lead time médio da peça, desde quando ela chegou para ser atendida até ela sair ter completado, né, o processamento, certo? Então ele vai dizer aí que em média foi 22 minutos, certo? Aí a average, né, a média, certo? Ele vai dar aqui essa minimum average aqui, que isso aqui na verdade é uma média de médias, tá? Cada replicação que você fez, cada uma das 100 tem uma média, certo? Que foi o tempo, o lead time médio daquela replicação específica, tá? E aí ele vai pegar e tirar uma nova média das 100, certo? É essa média aí que ele está dando esses 22 minutos, tá? E aí ele vai dar uma média mínima, digamos, que das 100 replicações, qual foi a menor média? Ó, foi 6,33 minutos a menor, e das 100 replicações teve uma que chegou a 99 minutos aqui, a média, tá? Então vejo que com esses parâmetros que a gente forneceu, né, a fila tem uma variabilidade muito grande, certo? Desse tempo médio aí, desse lead time médio, tá? E aqui esse mínimo velho e máximo velho é o menor valor mesmo, não é o valor médio, certo? Teve uma peça que teve um lead time aqui tão pequeno quanto esse, e teve uma peça que chegou a ter um lead time de 146 minutos, certo? Dentre todas as peças que foram simuladas nas 100 replicações, tá? Certo? E finalmente, ele dá isso que ele chama aqui de half width, né? O que seria isso? Isso aqui seria seria a metade de um intervalo de confiança, tá? Então ele, por default, o Arena ele constrói um intervalo de confiança de 95%, certo? É o default dele. Isso aqui seria a metade do intervalo de confiança, ou seja, o intervalo de confiança, na verdade, ele vai de 22,2 menos 2,87 a 22,2 mais 2,87, certo? Então a gente pode afirmar que o lead time médio das peças nessa máquina, nesse sistema, né, fila-máquina, ele vai variar aí de aproximadamente, né, 21 ponto alguma coisa minutos até cerca aí de aproximadamente 25 minutos, né, com uma confiança de 95%, certo? Ele constrói esse intervalo de confiança, o que permite ele construir esse intervalo de confiança é que a gente fez 100 replicações, tá? E como cada replicação é independente, então é como se a gente tivesse uma amostra independente, né, de 100 lead times, né, médios de cada uma das replicações, certo? Então a gente tem aqui o lead time médio, outra estatística que a gente estava interessado era a utilização da máquina, né? Então a gente vem aqui em resource, né, e ele vai dar, que é a nossa máquina, o nosso recurso, e ele vai dar a utilização também, tá? Então, onde a gente vai encontrar, né, ele também dá umas estatísticas aqui, ele faz uma certa diferenciação, mas para esse problema tão simples, a diferenciação aqui, vocês vão ver que os valores vão ser iguais, aqui não vai ter diferença nesses indicadores, tá? Então, o que a gente está interessado aqui é nessa chamada utilização instantânea, tá? Que ele diz aqui que a média da utilização foi 0,82, ou seja, em torno de 81%, né, do tempo a máquina estava ocupada, certo? E aí aproximadamente 19 a 20% ela estava ociosa, certo? Então ele vai dar aquelas outras estatísticas também, né, que esse intervalo médio aqui, que você pode construir um intervalo de confiança, tá? A média mínima aqui, digamos, que seria em uma das 100 replicações, a máquina ficou só 45% do tempo ocupada, e teve uma replicação aí, ó, pelo menos uma, né,
que a máquina ficou 100% do tempo ocupada, tá? Então aí a gente tem a utilização, né? Mas na média das 100 replicações foi 80%, tá? E outra estatística que a gente estava interessado era, além era tamanho médio, era tempo médio no sistema, utilização e tamanho médio da fila, né? Então vamos lá, no tamanho médio da fila, a gente vem aqui em queue, fila, e aí você vai ver o tempo médio de espera, né? Que 17 minutos, em média, esperando na fila. E esse number waiting aqui é o tamanho médio da fila, tá? Então, em média aí, 3 peças, 3.06 peças em média na fila. Então, se você chegasse aleatoriamente aí na fila da máquina, você esperaria ver 3 peças, certo? Em espera, tá? E aí a gente tem também aqueles mínimos, aqueles máximos, ó, teve uma das simulações que chegou a ter em média aí 19 peças na fila, certo? Então é isso, pessoal. Vejam que tem uma riqueza muito grande aqui de dados, né, que você pode extrair do relatório do Arena da simulação, tá? Beleza, pessoal. Então, depois que a gente rodou aí a simulação na Arena, né, a gente executou aí 100 replicações, o Arena deu os seguintes resultados, né? O lead time médio aí das peças de 22 minutos, né? Então, a média aqui das 100 replicações, mais ou menos 2,87 minutos, tá? E isso aqui é intervalo de confiança 95%, né? O tamanho médio da fila aí de 3.07 peças, né, na fila, em média, mais ou menos 0.58, e uma utilização média da máquina aqui de 0.8082, que pode ser interpretado como uma utilização em média de 80%, né, ou quase 81% do tempo a máquina trabalhando, né, e aproximadamente 20% ela ociosa, mais ou menos 0.02, certo? Então veja aqui que foi bem precisa aqui a estimativa aqui da utilização da máquina, né? Lembrando que essas quantidades aqui são amostrais, né? Por isso que a gente tem um intervalo de confiança, certo? Então é isso, pessoal. O Arena, pessoal, assim, embora ele seja muito fácil o seu uso, né, muito prático, como vocês viram, a gente não precisou programar nada, né, só fez construir o modelo, alimentar os dados. Embora ele tenha essa praticidade, ele tem muitas limitações, certo? Então, embora ele facilite a construção, né, e execução de modelos, quais são as limitações dele? Né? Primeiro que ele é um software pouco acessível, tá? A versão completa dele tem um preço bastante alto. Em geral, só empresas e grandes empresas conseguem ter acesso ao Arena, tá? Ele é um software pouco flexível, certo? Então, se você quiser construir modelos com a lógica que seja muito diferente das funcionalidades oferecidas por ele, né, você vai ter que ser bastante criativo aí em como construir um modelo no Arena que faça aquela lógica que você deseja, tá? Então ele tem essa inflexibilidade. Se o seu modelo ali casa bem com a Arena, né? Beleza, rapidinho você faz e tudo, mas se ele tiver alguma coisa um pouco mais diferente, assim, que o Arena não, os desenvolvedores do Arena, né, não pensaram antecipadamente, né, que poderia haver uma necessidade daquela lógica ali, você pode ter uma dificuldade, tá? Ele é difícil de usar em projetos de pesquisa, né, inovadores, que demandem funcionalidades avançadas, justamente por causa dessa falta de flexibilidade, né? Então, se você está num projeto de pesquisa, né, que você quer fazer uma simulação muito sofisticada, que pode ser que não consiga no Arena, tá? E além disso, uma última limitação é que a simulação na Arena, dependendo do tamanho do modelo, pode demandar um tempo computacional aí relativamente grande, tá? Um tempo computacional grande, né, relativamente a códigos especializados implementados em linguagem de programação geral, tá? Então, assim, uma mesma simulação, se você implementar numa linguagem Python até, né, e você otimizar esse código no C, né, esse teu modelo vai rodar bem mais rápido do que possivelmente no Arena, tá? Então, ele não é computacionalmente muito eficiente, certo? Ou não é a melhor eficiência computacional atingível, certo? Se você escrever um código numa linguagem de programação, você consegue otimizá-lo bastante e possivelmente conseguir que ele rode muito mais rápido do que um modelo na Arena, né? Obviamente isso é importante se o seu modelo for muito grande, né? Um modelo, sei lá, que leva dias para rodar na Arena, né? Talvez você consiga escrever ele numa linguagem de programação e ele leve só horas, né? Em vez de levar dias, vai levar horas, tá bom? Beleza, pessoal. Então, finalmente aqui um resumo da aula, né? A gente iniciou aí lembrando que muitos sistemas de produção logística ou de transporte exibem o surgimento de filas de espera, né? Então, por isso que a simulação de filas ela é uma técnica aí muito
demandada, né, e está se tornando cada vez mais popular, tá, para analisar sistemas de filas, que eles são muito comuns, né. O Arena ele é o pacote mais tradicional para simulação de eventos discretos, como eu falei, tem muitos outros aí, mas o Arena ele ainda é o mais conhecido, tá. Não necessariamente seja o melhor, né, essa questão é muito relativa de qual é o melhor software, isso vai depender de muitas, digamos, do tipo de tarefa que você, né, de modelo que você quer simular, tá? Mas ele, sem dúvida, ele é o mais conhecido, digamos, o mais usado no mundo, tá? A construção da lógica do modelo ocorre por meio do desenho do fluxograma, né? Então não tem programação nenhuma. A gente viu um exemplo de uma fila simples, né, implementado no Arena, e o Arena e outros pacotes eles possuem vantagens e limitações em relação à linguagem de programação, né? É, a gente viu um exemplo bem simples e, essencialmente, pessoal, escrever um modelo na Arena é isso que a gente viu na aula de hoje, tá? Modelos mais complexos é simplesmente uma questão de você conhecer os vários módulos e saber construir o modelo. Mas o script, em geral, é isso que a gente fez hoje, né? Você vai construir um fluxograma, alimentar com dados e rodar a simulação, tá? Configurar e rodar, tá bom? Então é isso, pessoal. Era isso que a gente tinha para a aula de hoje, tá? E obrigado, até mais.